Bom dia, senhores. Meu nome é Jaqueline Maria Silva, sou turismóloga e venho apresentar um projeto o qual os senhores solicitaram, apontando as vantagens ao investir no transporte ferroviário para fins turísticos. Primeiramente, quero enfatizar a importância do transporte ferroviário de passageiros e apontar as vantagens ao investir em um projeto dessa natureza. Aproveitando para lembrá-los que o grande pioneiro desse tipo de atividade turística foi Thomas Cook, onde em 1841 fretou um trem para um grupo de pessoas, para que pudessem se deslocar com mais rapidez até a cidade ao centro-oeste da Inglaterra, onde seria realizado um congresso. Após o término do evento, ao retornarem, ele percebeu um futuro promissor em relação ao transporte ferroviário para fins turísticos, tanto que fundou anos mais tarde a primeira agência turística. Devemos visar o transporte ferroviário de passageiros muito além de um simples meio de mobilidade entre origem e destino de uma viagem, ou somente para a troca de modal. Hoje, os terminais ferroviários se tornaram verdadeiros centros comerciais. As vantagens desse tipo de transporte é a flexibilidade, de acordo com a demanda, podendo variar o número de carros, seja incrementando ou reduzindo, assim se adequando à sazonalidade do destino turístico. Algo muito importante a ser observado é por serem vias segregadas onde há uma baixa possibilidade de engarrafamento. Com isso, o transporte ferroviário se desloca com uma maior fluidez. Os trens são percebidos como parte da própria experiência turística, pois traz o valor histórico, cultural e nostálgico. Por ser rara essa experiência, o transporte ferroviário torna-se um atrativo com um diferencial. As locomotivas a vapor trazem essa nostalgia, apresentando algum aspecto temático de época impresso no veículo. Com isso, despertando no turista o desejo de se aventurar em um passeio de sensações únicas, podendo imaginar-se em um determinado período da história, seja ouvindo uma música, em uma apresentação teatral, degustando um prato típico da região ou simplesmente apreciando através das amplas janelas o fascinante valor cênico da via, associado à experiência vivida no trem. Pois quem usa o transporte ferroviário turístico busca desfrutar da tranquilidade, segurança, beleza e conforto, além de ter a mesma sensação daqueles que se encantavam com essa viagem, o tipo de prazer o qual só esse meio de transporte pode proporcionar. O desenvolvimento do turismo, através da ferrovia, não depende apenas da oferta de infraestrutura adequada, mas também na qualificação dos serviços prestados, tornando-se para o turista uma experiência inesquecível e não somente pelo embarque em um meio de transporte antigo. Um fator muito importante que não se pode esquecer ao investir no transporte ferroviário é considerar o fator humano, isto é, a possibilidade de trabalhar com a dimensão da sustentabilidade, sejam ambientais, sociais, econômicas, culturais, técnico-espaciais e políticas. Com isso, estarão contribuindo com a redução dos impactos negativos ao meio ambiente, como a emissão de gases poluentes, melhoria no desenvolvimento das regiões, com a divulgação de sua cultura e seus patrimônios, na geração de empregos diretos e indiretos. Em algumas regiões, há prefeituras e até mesmo empresas transportadoras de carga que têm concessões de vias estão cada vez mais investindo e valorizando o atrativo turístico de suas regiões, com o desenvolvimento férreo. Podemos dizer que os anos áureos da ferrovia foi nos anos 70, onde era visado o transporte de carga. Alguns anos depois, o transporte ferroviário perdeu sua importância no orçamento governamental, onde de lá para cá foi sua decadência, recuperando-se nos anos 2000, com a iniciativa privada, mais precisamente em 2003, que foi o grande ano da virada da ferrovia brasileira, por conta da globalização. Houve um boom ferroviário em virtude da demanda reprimida. Com a desestatização do setor, aumentaram os investimentos. Esse tipo de transporte na atividade turística vem emergindo no cenário brasileiro, por gerar um grande diferencial
que é de conceber a sensação de retorno ao passado e favorecendo tanto no resgate quanto na preservação do patrimônio cultural das localidades. Por isso, atrai uma demanda interessada no turismo cultural ferroviário no país. O transporte ferroviário apresenta valores percebidos além da acessibilidade e mobilidade aos destinos que interligam. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turístico-Culturais, cerca de 3 milhões de pessoas viajaram pelos trens turísticos brasileiros. O número cresce a cerca de 8% ao ano. Hoje o país conta com 20 operações frequentes, além de algumas eventuais, mas infelizmente há aquelas que desapareceram, como o famoso trem de prata, que até novembro de 98 ligou São Paulo ao Rio de Janeiro. O trajeto sucumbiu à concorrência com as empresas aéreas, que na época chegava a cobrar R$ 80 por uma passagem, enquanto o percurso de 8 horas de trem custava pelo menos 120. Um valor que podemos considerar relativamente bom, pois o transporte não se trata atualmente de um meio de locomoção, e sim de atração. Se compararmos a atividade dos trens turísticos no Brasil com outros países, notaremos que o território nacional possui um grande potencial a ser explorado para a expansão da malha ferroviária para este fim, pois no país existe a predominância de terrenos baixos e relativamente planos, contribuindo para que grandes distâncias sejam percorridas, além de um clima extremamente favorável, fazendo com que não haja problemas com a sazonalidade, possibilitando que o deslocamento desses veículos ocorram durante todo o ano. São esses fatores que fazem o transporte ferroviário ideal para o país, enquanto em alguns países europeus existe um problema com o deslocamento. Podemos exemplificar a França. Neste país, os trens turísticos trafegam apenas em épocas específicas, sendo segmentado por 2 estações do ano, inverno e verão, enquanto em apenas alguns trafegam. Os senhores devem estar pensando sobre o retorno financeiro. Lhes garanto que é seguro e significativamente rápido, pelo fato da existência do interesse da demanda real e potencial no transporte para o uso turístico. Tanto que existem em vários locais empresas públicas e privadas que mantêm projetos turísticos ferroviários e garantem que há público interessado em pagar e bem para ver as paisagens do Brasil sobre os trilhos. Portanto, senhores, os senhores não estarão investindo em um meio de transporte somente, e sim no desenvolvimento regional e na interação cultural. Obrigado pela atenção de todos e espero que eu tenha alcançado o objetivo desejado